Olá, sobrinhos e sobrinhas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai trazer um insight bastante legal. Você já pensou em sair de casa, em ter sua liberdade financeira? Então o tema do nosso vídeo hoje é quanto custa ser adulto. E aí esse quanto custa você vai perceber que são valores numéricos, valores em reais, já que a gente está aqui no Brasil, é claro, né? Então assim, nós que já pensamos em ter nossa independência financeira, nós conseguimos perceber que esses valores, ele está dentro de um orçamento e de uma constituição de que a gente vai começar uma nova fase na vida. Principalmente jovens e adolescentes que estão pensando, né, em ter aquele momento um pouco mais independente, se desprender um pouco mais de família, principalmente aqueles que querem sair de um local para estudantes, né? Para estudar em um ponto ou outro, e aí ele sabe que vai ter que ter aquela carreira um pouco mais independente, que vai ter aquela vida um pouco mais independente. Isso tem gastos financeiros em si. E aí assim, quanto seria a média estimativa desses valores? Enfim, tabelei alguns valores aqui como os gastos principais, né? E partindo do princípio que a gente vai buscar economizar ao máximo, que essa é uma das maiores dificuldades também. Vamos iniciar com uma das partes mais importantes e o que mais constitui nossa parte do orçamento, que é a moradia, o aluguel em si. Aqui no Brasil, para a gente morar numa zona periférica, dependendo do estado, né? Aqui eu já estou tomando como base valores aqui no Maranhão, mas isso não impede de eu encontrar mesmos valores em outras cidades. A gente tem uma média de conseguir casas, kitnets, apartamentos, seja lá o que for, em zonas periféricas com uma média de 800 a 1.200 reais para pagar valores de aluguel. Então assim, em valores bastante econômicos, coloquei aqui na nossa tabela o valor de 770 reais. Gente, perceba que esses valores aqui são valores para economizar. Claro que você vai chegar a dizer, ah tio, mas nunca que a gente vai conseguir um aluguel desse valor. Isso não impede de você buscar depois fatores que vai fazer com que você economize, né? Divisão de aluguel é muito comum hoje em dia, principalmente para quem está buscando iniciar uma carreira em um local ou outro, ou estudantes mesmo, em si, que vai para uma cidade ou outra, divide em república, divide em casa, né? Para estar gastando um pouco menos. Mas imaginemos que a média financeira está em torno de 770 reais, ok? Alimentação. Gente, a questão da alimentação aqui eu coloquei para aquelas pessoas que estão fazendo adesão da marmita, assim, né, que sempre buscam cozinhar em casa. Por quê? Geralmente pessoas que buscam comer fora de casa, em restaurantes, em bancas, através de quentinha, ele vai perceber que a estimativa de gasto é bem maior e bem mais elevada do que você comprar o alimento cru e buscar preparar ou fazer sua marmita semanal e tá levando para o seu trabalho, para sua escola, para a rua em si, dependendo do local em que você vá trabalhar ou estudar, né? Ou se você trabalha em casa ou estuda em casa também, enfim, são várias situações. Mas a média em si da alimentação tá de 500 a 800 reais para aquelas pessoas que cozinham em casa, né, gente? Para os marmiteiros em si, ok? E aí assim, coloquei no nosso valor de tabelamento com muita economia 495 reais. Energia elétrica, gente. A energia elétrica ela vai depender da concessionária de cada estado. Porém, há valores padrões e a gente vai conseguir perceber que há meses, né, com a bandeira vermelha, a bandeira azul, que estão mais caros e meses que estão mais baratos. Aqui no Maranhão, a concessionária é equatorial. Mas no seu estado em si, você vai conseguir perceber que a estimativa e a média de valores também vai estar nesse patamar. Então, enfim, a média de energia elétrica para quem mora sozinho, quem vai buscar também economizar, está em torno de 80 a 150 reais. Então eu coloquei o valor aqui de 132 reais por conta das variações que a gente tem mês a mês e dos valores que tem impostos em relação a essa variação de bandeira, ok? Internet, gente. A internet hoje é essencial para quem vai se desenvolver numa carreira ou para quem vai estudar. Então não tem como você se desvincular disso. Geralmente a gente busca uma internet para aquele ponto em que a gente vai ficar na nossa casa e no nosso dia a dia. Isso também não impede você fazer uma mescla de estar contratando a internet um provedor para a sua casa, ou aquele local em que você vai ter sua residência mais uso de internet. Além disso, também ter os seus dados móveis, né? Contratação de pacotes de dados móveis, já que você vai querer liberdade de ter internet para todos os locais que você vai frequentar. E aí, eu coloquei estimativa que fica valores entre 80 a 150 reais, com essa estimativa de gasto, economizando e também tendo uma internet que seja ideal para o seu início de carreira em si, digamos assim, né?
tem vários provedores, mas você ainda consegue. E aí o valor tabelado aqui eu coloquei de R$ 99,00. Educação, gente. Quando a gente fala em educação, aqui você não pode pensar no pagamento da mensalidade de uma faculdade, por exemplo. Mas aí essa educação que eu coloquei é um fator de desenvolvimento da carreira de todo mundo. Por quê? Você vai conseguir perceber que com a expansão da internet e das redes sociais, você vai ter a distribuição de vários cursos de uma maneira um pouco mais organizada e também vão ter muitos conteúdos gratuitos, principalmente no YouTube em si. Porém, esse conteúdo gratuito não é aquela coisa que vai te dar um fator de conhecimento sequencial. Ora, às vezes você está querendo se especializar numa área específica, então você vai querer comprar um curso naquela área específica. E quando você for analisar esse curso, você vai conseguir perceber que há profissionais que estão em início de carreira no mercado e que são muito bons, diga-se de passagem, e tem profissionais que já têm um pouco mais de nome dentro do mercado, que têm uma carreira um pouco mais de experiência e que os cursos são bem mais caros. E aí, assim, lógico que você vai buscar profissionais que são bons e estão em início de carreira e que vai agregar naquele conteúdo que você está buscando. E além disso também, você pode ter um fator de especialização para estar adquirindo conhecimento com livros, apostilas, materiais digitais. Isso também, quando o conteúdo é bom e é um pouco mais organizado, vai requerer um gasto. E aí essa estimativa mensal, seja um cursinho também virtual, que ele hoje é essencial, que você vai ter disponíveis várias plataformas, cursinhos bons e valores acessíveis em si. Coloquei a estimativa da educação mensal, que você vai ter o gasto de R$ 66,00, né? Que fica variando para pessoas que estão em início de carreira, né, gente? Também não vão considerar aqui curso superior, né? Porque eu também parto do pressuposto que como hoje a gente tem um nível de cursos em universidades públicas muito aberto, e você como estudante profissional em si, se você for buscar um curso superior, ou se você também não for buscar, isso não impede de hoje de você se desenvolver na carreira, de você buscar uma universidade pública e não precisar pagar o curso, né? Que já é um fator de economia em si. E aí, assim, essa educação é especificamente para desenvolvimento profissional. Iniciar uma carreira, beleza, mas eu quero me especializar em determinada área. Então você vai buscar comprar um curso. Ah, tem livros que eu quero comprar. Então isso também entra em fatores de educação. Tá ok? Então eu coloquei a estimativa aqui que você vai ter um gasto de R$ 66,00 mensais, que fica em torno de 66 anuais, né? 660 com mais 100, fica em torno de R$ 700 a R$ 800 anuais, né? Lazer, gente. Coloquei fatores de lazer aqui porque é impossível você não ter gasto com lazer. Só que o lazer também é bastante relativo. Por quê? Tem pessoas que são bem mais caseiras e tem outras pessoas que gostam mais de se divertir saindo, bebendo, né? Então isso vai ser muito relativo. Só que essa variabilidade, né, principalmente para pessoas que ficam em casa, vai estar em torno de R$ 80,00, que são valores bastante baixos, você levando em consideração todo mês, até 350 mil reais, né? Mas aí para pessoas que vão querer economizar, vai ficar uma média de 80 a 250 reais, sem exageros, né? Porque às vezes quando você for sair também, você sempre vai buscar dividir despesa com aquelas pessoas que você vai sair, você vai estar buscando fatores de economia também nessas atividades. Então, como valor econômico, deixei o valor aqui de R$ 88,00 tabelado. Transporte. É impossível você morar em determinado local e não for se locomover. E aí, assim, levando em consideração o transporte público, que é o mais barato que a gente tem em conta, né? Ônibus, metrô, dependendo do local em que você vai morar. E às vezes também, se você tiver a sorte de morar perto do seu trabalho, da sua faculdade, isso também facilita demais, né? Mas às vezes você tem um local em que é um pouco mais próximo, que dá para você ir todo dia de bicicleta também, que hoje também tá em alta, né? E mesmo assim você vai ter um gasto mensal. Aí essa variação de estimativa, coloquei aqui o valor entre 180 a 350 reais, economizando bastante com o transporte público. E isso também é bastante relativo, gente, porque às vezes tem pessoas que moram muito longe no seu trabalho. Porém, aqui eu estou levando em conta situações medianas, né? Pessoas que moram em um determinado local em que ele vai estar tendo a mesma faixa de gasto com o transporte público, né? Os mesmos valores em si, e aí vai buscar o desconto relacionado ao transporte, mas a média está em torno de 180 a 350 reais, isso é um padrão de todas as capitais e cidades que você vai utilizar transporte público para estar se locomovendo. Saúde.
Por mais que você dependa inteiramente do SUS, da saúde pública em si, né, de clínicas e hospitais, você também vai ter gasto com saúde. É impossível você não ter o gasto com medicamento, às vezes até mesmo com a academia em si, que também entra em fatores de saúde, uma consulta ou outra esporádica, que são um pouco mais específicas, que você vai precisar ter um gasto. E aí, mesmo economizando, um plano de saúde mais popular, né, se você for uma pessoa mais alta, você vai conseguir encontrar planos de saúde barato. Mesmo você sempre frequentando hospitais e clínicas públicas, você vai ter um gasto mensal. E aí esse valor tabelado aqui que a gente colocou foi em torno de R$ 88. Mas isso varia bastante também, né, gente? Geralmente pessoas gastam em torno de 80 a 500 reais com saúde, dependendo de como você vai levar, quais imprevistos você vai ter naquele ano, né? Ou então que tipo de academia você gosta de frequentar, que tipo de consultas, né? Você vai ter, às vezes você pode ter problemas hormonais, por exemplo, adolescentes jovens têm crescimento de espinha e sempre está precisando frequentar dermatologista, né? Pessoas que utilizam o aparelho em si, que sempre estão no dentista, na ortodontia. Enfim, coloquei como gasto econômico aqui R$ 88 tabelado. E aí, vestuário. Vestuário também é outro gasto essencial. É impossível você não ter gasto com roupa em si. E aí essa estimativa, bem econômica mesmo, coloquei um valor de R$ 200 mensais, já levando em conta que você pode ser uma pessoa que gosta de comprar 2 vezes ao ano, ou de 3 em 3 meses roupa, né? Ou às vezes já tem pessoas que preferem comprar uma roupa toda vez que vão sair, que vão para o evento. Isso também é muito relativo, né, gente? Mas, trazendo uma estimativa mensal, coloquei em torno de R$ 200 para vestuário. Enfim, no fim das contas, trazendo todas essas despesas básicas, você vai perceber que você precisará de um orçamento mensal de R$ 2.400, levando em conta todas essas somas de valores que eu coloquei. E aí assim, gente, você consegue perceber que esse valor é bem mais elevado do salário mínimo que é considerado hoje, que é de R$ 1.212, que é o momento que eu estou gravando esse vídeo assim. E aí, nesse ponto, você já consegue perceber que o orçamento, ele se sobrepõe um pouco mais de responsabilidade também de quem está tendo aquela estimativa de gasto. Então imagine um emprego ou trabalho que você vai ter que arrumar, ou às vezes até mesmo o serviço autônomo que você vai ter, de gasto que você vai ter que estar tendo mensal, e qual o valor de salário que você vai ter que ter mensal para cobrir esses gastos. Porque esses gastos que eu coloquei aqui, você consegue perceber que foram gastos econômicos e gastos básicos do dia a dia. Lógico que a gente sabe que a realidade de muitos brasileiros, a grande maioria, é uma estimativa de valores, de viver com valores bem mais abaixo do que esse valor que foi colocado aqui, né? Muitas pessoas não têm nem salário mínimo para poder tá tomando de conta de famílias até, né? Mas você consegue perceber que ser adulto não é fácil, ser adulto é difícil, e a primeira barreira que a gente tem são os fatores financeiros. E além disso também tem outros fatores que também exigem muito da responsabilidade do adulto, que são preocupações, são ansiedades, são novas responsabilidades que vai fazer com que você tenha fatores em que vai te trazer uma responsabilidade psicológica, digamos, de fato, né? E que pessoas até vão se identificar com isso que eu estou falando, que é a parte mais difícil em si de ser adulto. Por quê? Nas despesas financeiras você pode criar mecanismo de estar economizando, né? Dividindo aluguel, dividindo alimentação, dividindo energia. Se você mora na mesma casa em si, você vai conseguir perceber que esses gastos é muito mais fácil de fazer essa divisão. E aí a questão da responsabilidade mesmo em si, de ter fatores de controle de ansiedade, fatores de controle de uma saúde psicológica bem definida, é a parte mais difícil em si, porque responsabilidades também trazem novas preocupações. E aí assim, o start inicial de que você vai conseguir perceber que está se transformando, você vai iniciar esse pensamento, são momentos de investimentos, que são conteúdos para o próximo vídeo do nosso canal, já que a gente também vai tratar de economia em si. E aí outro fator também que dá um start, que investidores falam, né, que é a reserva de emergência, que seria aquele valor um pouco maior, bem mais elevado que o seu salário, para caso um imprevisto aconteça no seu dia a dia, porque são gastos pontuais que não estavam previstos naquilo que você já tem no seu orçamento mensal.
E aí essa reserva de emergência também é o início da sua constituição de vida adulta, para você ter uma responsabilidade financeira e estar se preparando para esse imprevisto. Ora, gente, somos seres humanos, somos frágeis, há uma vulnerabilidade muito grande, a gente adoece, parentes adoecem, acontece acidente, em que haja uma necessidade de você ter um gasto maior dentro daquele mês. Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês com esse conteúdo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, não deixe de se inscrever no nosso canal para incentivar com que a gente produza mais e mais conteúdo sobre isso, ok? Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!